Capítulo 2. Gerenciamento da guerra. Sun Tzu disse: quando você enviar as tropas para uma batalha, você deverá considerar que necessitará de 1000 carruagens velozes de guerra e 1000 carruagens pesadas de guerra, além de 100.000 soldados. Provisões necessárias. Você necessitará de muitas provisões para esta força cobrir uma distância de 1000 li. 1000 li igual a 100 quilômetros. Você gastará, também, 1000 barras de ouro por dia para despesa do Estado e no campo de batalha, incluindo enviados ao exterior e conselheiros, materiais, como cola e laca, carruagens e armaduras. Depois que você tiver bastante dinheiro, seus 100.000 corajosos guerreiros poderão sair para batalhar. Campanha prolongada igual recursos insuficientes. Em operações militares, procure uma vitória rápida. Com o prosseguimento das ações, as armas ficarão desgastadas, as provisões insuficientes e as tropas desmoralizadas. Uma batalha longa entorpece o exército, umedece o espírito e o entusiasmo dos soldados. Se você sitiar uma cidade fortificada, terá suas forças, a arte da guerra, esgotadas. Se o seu exército for mantido muito tempo em campanha, as reservas do Estado serão insuficientes. E depois, quando você tiver com suas forças desgastadas, com suas provisões insuficientes, com suas tropas desmoralizadas e com seus recursos exauridos, os governantes vizinhos tirarão proveito desta situação e obterão vantagens para atacá-lo. E você, neste caso, mesmo contando com os mais ilustres e sábios conselheiros, não conseguirá garantir um bom resultado na batalha. Prosseguimento das ações. Provisões insuficientes. Tropas desmoralizadas. Forças esgotadas. Ataque dos Estados vizinhos. Embora já tenhamos ouvido falar de campanhas precipitadas e imprudentes, nós nunca tivemos um exemplo de benefício no prolongamento das hostilidades. Tampouco ouvimos que uma guerra demorada pudesse beneficiar um país. É óbvio que aquele que não compreende os perigos inerentes das operações militares não está profundamente consciente da maneira de como tirar proveito disto. Um comandante que domina a arte da guerra não convoca suas forças mais de uma vez, nem solicita provisões repetidamente. Ele conduz o material e as provisões necessárias e faz uso das provisões do inimigo. Assim, ele terá o necessário para alimentar o seu exército. Custos da guerra. Geralmente, o Estado fica empobrecido quando envia suas tropas para empreender uma guerra em local distante. Manter um exército a uma longa distância empobrece o povo. Onde este exército, que está longe de sua terra, estiver estacionado, os preços de artigos subirão, e o preço alto esgotará os recursos financeiros do Estado. Quando os recursos do Estado estiverem se exaurindo, os impostos tenderão a aumentar para sustentar este exército que luta longe de sua terra. Toda a força do Estado será consumida no campo de batalha. Ao final, 70% da riqueza das pessoas será consumida e 60% da renda do Estado será dissipada, com carruagens quebradas, cavalos fora de combate, armas danificadas, inclusive armaduras e elmos, arcos e flechas, lanças e escudos, rebanhos, carroças de provisões. Toda a força do Estado será consumida no campo de batalha. Obtenção das provisões. Consequentemente, um chefe sábio deve se esforçar para obter as provisões no solo inimigo. O consumo de um zong de comida do inimigo é equivalente a 20. A arte da guerra. Zong da própria terra. E o consumo de um dan de forragem do inimigo equivale a 20 dan dos seus. Administração dos despojos e bens capturados. Se você quer matar o inimigo, você tem que despertar o ódio de seus soldados. Se você quer obter a riqueza do inimigo, você tem que saber administrar a distribuição dos despojos. Se seu exército captura 10 carruagens em uma batalha, você tem que recompensar o primeiro que lhe levou a carruagem do inimigo. Substitua as bandeiras e estandartes do inimigo por suas próprias bandeiras e misture as carruagens capturadas com as suas. Ao mesmo tempo, você deverá tratar bem os soldados aprisionados. As operações militares devem ser conduzidas para uma vitória rápida e não como campanhas prolongadas. Então, o chefe que está versado na arte de guerra torna-se o senhor para determinar o destino das pessoas e controlar a segurança da nação. Capítulo 3. Estratagemas.
Sun Tzu disse: o princípio geral da guerra é manter o estado do inimigo intacto, dominar seu exército e forçá-lo à rendição é melhor do que esmagá-lo. Máximo da excelência. Dominar um batalhão, uma companhia ou uma esquadra de 5 homens é melhor do que destruí-los. Então, obtendo 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo da excelência. Excelência mais alta está em obter-se uma vitória e subjugar o inimigo. 100, no entanto, lutar. Política para as operações militares. Assim, a melhor política para as operações militares é obter a vitória, atacando a estratégia do inimigo. A segunda melhor política é desintegrar as alianças do inimigo. A arte da guerra. Por meio da diplomacia. Em seguida, atacar seus soldados, lançando um ataque ao inimigo. Mas, a pior política é atacar violentamente cidades fortificadas e subjugar territórios. Atacar estratégias. Atacar alianças. Atacar soldados. Ataque a cidades. Deve-se sitiar cidades só como último recurso, porque levará aproximadamente 3 meses para construir escadas protegidas, preparar os veículos e reunir o equipamento e armamento necessários. Serão necessários, depois, outros 3 meses para preparar rampas de terra para alcançar as paredes da cidade. Se o comandante não puder controlar sua própria impaciência e der ordens a seus soldados para avançar contra o muro da cidade como formigas, o resultado será que 1/3 deles será sacrificado, enquanto que a cidade permanecerá intocada. De fato, aí está a calamidade em atacar cidades muradas. Vencer sem lutar. Um chefe que está bem instruído em operações militares faz com que o inimigo se renda sem lutar, captura cidades do inimigo sem atacá-las violentamente, e destrói o estado do inimigo sem operações militares demoradas. O prêmio maior de uma vitória é triunfar por meio de estratagemas, sem usar as tropas. Como usar as tropas? Assim, a lei para usar as tropas é: quando você tiver uma força 10 vezes superior ao inimigo, cerque-o. Se sua força superar em 5 vezes, ataque-o. Quando você tiver 2 vezes mais força que o inimigo, enfrente-o pelos 2 lados. Se suas forças se equivalem, procure repartir as do inimigo. Se suas forças forem inferiores, seja hábil em tomar a defensiva. A arte da guerra. Se você for muito mais fraco do que o inimigo, deve saber a hora de empreender uma retirada. Se o mais fraco combater sem considerar esta razão de forças, ele será, seguramente, conquistado pelo mais forte. Valor do comandante. O comandante é o equilíbrio da carruagem do Estado. Se este equilíbrio estiver bem colocado, a carruagem, isto é, a nação será poderosa. Se o equilíbrio estiver defeituoso, a nação, certamente, será fraca. O governante e os infortúnios para seu exército. O governante poderá trazer infortúnio para seu próprio exército de 3 modos. Primeiramente, se ele ordena um avanço e o seu exército não pode ir adiante, ou emite ordens de uma retirada, desconhecendo que o seu exército não pode se retirar. Em seguida, se ele interfere com a administração do exército, sem entender os negócios internos, pois isto confundirá os oficiais e soldados. Em terceiro lugar, quando ele interfere com a direção do exército sem saber os princípios dos estratagemas militares, gerando dúvidas e desentendimentos entre oficiais e soldados. Tendo o governante confundido seu exército e perdido a confiança de seus homens, as agressões dos estados vizinhos não demorarão. Aí está o significado da expressão: lançar a desordem e a confusão em suas próprias fileiras é oferecer um modo seguro para a vitória do inimigo. Qual oponente sairá vencedor? A arte da guerra. Existem 5 fatores que permitem que se preveja qual dos oponentes sairá vencedor. Aquele que sabe quando deve ou quando não deve lutar. Aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade de suas forças frente ao inimigo. Aquele que sabe como manter seus superiores e subordinados unidos de acordo com suas propostas. Aquele que está bem preparado e enfrenta um inimigo desprevenido. Aquele que é um general sábio e capaz, cujo soberano não interfere. Estes são os 5 fatores para se prever a vitória. Por isso se diz: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará sem batalha sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as
chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado. Em todas as batalhas,